O Brasil forma mais de 300 mil professores por ano, mas formar professores virou um problema. Não porque faltam pessoas se formando, mas porque a formação em si deixou de significar o que deveria significar. E o sistema inteiro, universidades, governos, escolas, sabe disso, e continua funcionando assim mesmo. Esse vídeo explica como chegamos aqui, e o que isso revela sobre o lugar real da educação no Brasil. Vamos começar pelo óbvio. Formar um professor deveria ser uma das operações mais rigorosas de qualquer país. Porque um professor mal formado não fracassa sozinho. Ele reproduz a própria má formação em dezenas, centenas de alunos, ano após ano. A incompetência se multiplica, a excelência também, mas só se a formação for estruturalmente sólida. No Brasil, temos hoje mais de 2 milhões de professores na educação básica, cerca de 1.700 cursos de pedagogia, o maior número do mundo em termos proporcionais, e mais de 400 cursos de licenciatura em matemática, muitos com menos de 10 alunos formados por ano. E ainda assim, metade dos alunos do 9º ano não consegue resolver operações básicas de matemática. 7 em cada 10 estudantes do ensino médio não dominam leitura e interpretação de texto. A profissão docente tem uma das maiores taxas de abandono entre todas as carreiras. Então a pergunta não é se há problema. A pergunta é: o que transformou formar professores em um processo que produz sistematicamente frustração e fracasso? A primeira camada é a mais visível, mas raramente explicada com honestidade. O Brasil expandiu massivamente o acesso ao ensino superior, mas não a qualidade dele. Nos anos 2000, com o FIES, ProUni e a explosão de faculdades privadas, o número de cursos de licenciatura explodiu. E aqui está o ponto. A lógica dessa expansão não foi pedagógica, foi mercadológica. Licenciaturas custam pouco para manter. Não precisam de laboratórios caros, equipamentos sofisticados ou estrutura física complexa. Bastam salas de aula, professores mal pagos e currículos genéricos. Então, as faculdades privadas criaram cursos de pedagogia e licenciaturas aos montes. Porque era barato, porque havia demanda e porque o MEC autorizava quase tudo. O resultado? Um diploma de licenciatura virou um produto de baixo custo e baixo valor agregado. E não estou falando de valor simbólico, estou falando de valor estrutural real. Professores formados sem nunca terem dado uma aula de verdade, currículos desconectados da realidade das escolas públicas, formação teórica vaga, sem prática supervisionada rigorosa, provas de conclusão de curso que qualquer um passa. E aqui está a crueldade invisível. Milhares de jovens entram nesses cursos acreditando que vão se tornar professores competentes. Eles estudam, pagam, fazem estágios superficiais, recebem o diploma. E só quando chegam na sala de aula, sozinhos, sem apoio, diante de 40 alunos indisciplinados, é que descobrem: eles não foram formados. Eles foram certificados. E a certificação sem formação real é uma fraude institucionalizada. Mas tem uma camada mais profunda, porque o problema não é só que a formação é ruim. O problema é que o próprio sistema incentiva ativamente a má formação. Vou explicar. As universidades, especialmente as privadas, mas também muitas públicas, têm incentivos muito claros: formar rápido, reprovar pouco, manter alunos pagando ou ocupando vagas. Porque quanto mais alunos formados, mais credibilidade institucional, no papel. Quanto menos reprovação, menos reclamação, menos evasão. E quanto mais gente se forma, mais o curso parece eficiente. Agora olhe para o outro lado. O que acontece se uma universidade decide formar professores com rigor real? Precisa contratar professores melhores, mais caros. Precisa criar estágios supervisionados de verdade, logística complexa. Precisa reprovar alunos que não dominam conteúdo, o que gera revolta e evasão. Precisa reduzir turmas para acompanhamento individualizado, gerando menos receita. Ou seja, fazer certo é estruturalmente mais caro e menos lucrativo. E fazer errado é recompensado pelo sistema. Ninguém pune uma faculdade que forma mal.
Ninguém fecha um curso de pedagogia porque os egressos não sabem ensinar. Ninguém exige avaliação rigorosa de desempenho docente pós-formação. Então, o que você acha que acontece? O sistema produz ativamente professores despreparados e os trata como produto descartável. Agora vamos para a terceira camada. Porque mesmo que a formação fosse boa, o que não é, o mercado de trabalho seria estruturalmente inviável para a maioria. Veja a realidade. O salário inicial médio de professor no Brasil fica entre R$ 2.500 e R$ 3.500. A carga horária? Muitas vezes 40 horas semanais, incluindo planejamento não remunerado, correção de provas em casa, reuniões aos sábados. As condições de trabalho incluem salas superlotadas, falta de material básico, violência escolar crescente, desrespeito institucionalizado de alunos, pais e gestores. A perspectiva de carreira? Poucas chances reais de promoção, salário teto baixíssimo, aposentadoria cada vez mais distante, burnout epidêmico. E aqui está o ponto que ninguém fala. As pessoas mais talentosas, que poderiam ser excelentes professores, olham para essa realidade e escolhem outra coisa. Porque ninguém com opções aceita trabalhar em condições ruins, com baixo salário, sem reconhecimento e sem perspectiva de melhora. Então quem sobra? Quem não teve outras opções. Quem realmente tem vocação, uma minoria heróica. Quem ainda acredita que vai mudar o sistema por dentro e desiste em 2 anos. E esse é o ciclo perverso. Má formação leva a mercado hostil, que leva à evasão dos melhores, que leva à piora da profissão, que leva à piora da formação. E o sistema continua. Porque educar não é prioridade estrutural no Brasil. É narrativa. E isso nos leva à camada mais cruel de todas, a narrativa oficial. Porque enquanto tudo isso acontece, o discurso dominante sobre professores é: ser professor é vocação. Quem reclama de salário não deveria estar na sala de aula. Os bons professores transformam vidas, apesar das dificuldades. Resistam, vocês são heróis. E veja a perversidade disso. Transformar incompetência sistêmica em virtude individual. Porque se ser professor é vocação, então não precisa pagar bem, afinal, vocação não se compra. Não precisa oferecer boas condições, afinal, heróis superam obstáculos. Não precisa investir em formação real, afinal, os bons se destacam sozinhos. É a mesma lógica aplicada a médicos, enfermeiros, assistentes sociais. Romantizar a precariedade como forma de perpetuá-la. E o pior, essa narrativa culpabiliza quem sai. Porque se você se formou professor, entrou na escola, viu que não aguenta e pediu demissão, a mensagem implícita é: você que não tinha vocação de verdade. Não, o sistema que te preparou mal, te jogou numa estrutura falida e te abandonou. Então milhares de ex-professores carregam culpa e vergonha por terem desistido, quando na verdade eles foram sistematicamente derrotados por um jogo montado para isso. Então vamos juntar tudo. Por que formar professores virou um problema no Brasil? Porque expandimos quantidade sem qualidade estrutural. Criamos milhares de cursos baratos que certificam sem formar. Porque incentivamos ativamente a má formação, já que formar bem é caro e ninguém pune quem forma mal. Porque criamos um mercado de trabalho hostil, que expulsa os melhores e pune quem fica. Porque romantizamos a precariedade, transformando o fracasso sistêmico em falha individual. E por baixo de tudo isso, uma verdade brutal. Educar não é prioridade estrutural no Brasil. É retórica. Porque se fosse prioridade, formaríamos professores como formamos médicos em países sérios. Com cursos rigorosos, com corte real de qualidade. Com estágios supervisionados obrigatórios e bem estruturados. Com salários dignos desde o início. Com carreira com progressão clara. Com reconhecimento social real. Mas não fazemos isso. Porque o sistema não quer professores excelentes. Quer mão de obra barata, descartável e dócil. E para isso, basta continuar formando mal, pagando mal e culpando quem desiste. Então, se você conhece alguém que se formou professor e desistiu em 2 anos, entenda. Não foi fraqueza, foi lucidez. Se você está pensando em fazer licenciatura, entenda. O diploma não garante competência. E a competência não garante condições.
E se você acha que resolver a crise da educação é valorizar mais os professores, entenda. Valorização sem mudança estrutural é só narrativa. O que o Brasil precisa não é de mais professores. É de um sistema que forme professores de verdade e trate a profissão com seriedade estrutural. Até lá, formar professores vai continuar sendo exatamente o que é hoje. Um problema que todo mundo conhece, ninguém resolve e todos fingem que é culpa de quem desiste. Mas agora você sabe, e saber isso muda tudo.